Estamos a poucos dias da festa de Hanukkah, festa das luzes e dos milagres que transcendem as limitações da natureza. Esses dias que antecedem a festa de Hanukkah e os dias que incluem a festa devidamente estão repletos de potência espiritual. O mês que nós estamos vivendo é um mês em que milagres extraordinários são possíveis. É ensinado pelos nossos sábios que os 8 dias milagrosos de Hanukkah, que os judeus viveram na época dos gregos, não são exclusivos daquele período. Os milagres que aconteceram naquele dia existiram Bayamim Hahem, naqueles dias, e estão acessíveis Basmam Hazeh, o que explica a nossa abrahá que nós fazemos na festa de Hanukkah. Ou seja, milagres existentes Bayamim Hahem, naqueles dias, porém acessíveis Basmam Hazeh, em nossos dias e na nossa época. Aliás, isso é algo que está escrito na Gemará de Shabbat, onde os Rahamim recontam a história de Hanukkah. Na Gemará, os sábios dizem que um ano depois do milagre de Hanukkah, os Rabanim voltaram ao Beit HaMikdash, acenderam a menorá no mesmo dia do ano anterior. E o mesmo milagre que havia acontecido, que está relatado lá no livro de Macabeus, acontece uma segunda vez. Talvez você não saiba, mas sim, um ano depois do acontecimento que é relatado no livro de Macabeus, os Rabanim colocaram óleo na menorá, que era suficiente para durar apenas por uma noite. Porém, esse óleo durou também por 8 dias. Ou seja, o milagre de Hanukkah aconteceu também no segundo ano. E o que os sábios perceberam através disso foi que o Eterno embutiu dentro destes dias um milagre que já estava inserido na própria história do mundo desde o início da criação. Isso significa que quando o Eterno criou esse mundo, ele colocou em movimento certos dias no calendário da história. E estes dias seriam infundidos com milagres, com Nissim. Assim, através do acendimento daquele único parchemem, daquele único frasco de óleo na história de Hanukkah, foi revelado para nós que os 8 dias de milagres estavam enraizados e até conectados aos 6 dias da criação. Então, na essência, não é que aconteceram milagres em Hanukkah, mas, na verdade, a história de Hanukkah revelou dias de milagres que já estavam embutidos no calendário bíblico desde o início dos tempos. Para testar essa teoria, os Rahamim fizeram esse acendimento um ano depois e os milagres se repetiram. Assim, todos os anos, os milagres que estão embutidos nesses dias estão vivos, potentes e acessíveis para todos nós. Quando os 8 dias de Hanukkah começam, uma certa aura, um certo poder desce ao mundo e permanece conosco por 8 dias. É por isso que esses 8 dias têm a capacidade de abrir canais espirituais de influência miraculosa na nossa vida. E assim, podemos experimentar milagres tão grandiosos quanto os nossos antepassados experimentaram tanto tempo atrás. Para a gente conseguir entender melhor esses assuntos, vamos relembrar a história de Yaakov Avinu, a história de Jacó, o nosso pai. Depois de atravessar o rio Jaboque, Yaakov está pronto para confrontar Esaú e seu exército, para resolver seu passado de grandes conflitos com seu irmão. A Torá descreve a travessia do rio e ela diz o seguinte, que Jacó, atravessou o rio com suas esposas, família e bens. Porém, no versículo seguinte, nos diz, Vaivater Yaakov levador, que significa, e Jacó ficou sozinho. O que é um pouco estranho. Em um versículo, ele está acompanhado das suas mulheres, da família, está carregando os seus bens. E no versículo seguinte, ele está sozinho. O que aconteceu? O Talmud em Hulim 91a nos informa que, de fato, Jacó atravessa para o outro lado do rio
com a sua família e com seus muitos bens. Porém, o Talmud também nos explica que Yaakov deixou para trás alguns parim ketanim, alguns pequenos jarros. Então, ele atravessa o rio, mas deixa lá, naquele lado do rio que ele estava anteriormente, alguns pequenos jarros. Então, Yaakov volta para buscar esses jarros. Quando ele volta para recuperar aqueles parim, ele faz isso sozinho, no meio da noite. E quem ele encontra lá? O anjo ministro, o Sar de Esav, o anjo de Esav. E o Passuque nos diz que um homem luta com Jacó até o romper da aurora. Ou seja, Jacó luta com esse anjo durante toda a noite até derrotá-lo. E isso é um feito impressionante. Então agora vamos entender algumas coisas que podem mudar a nossa visão sobre o significado real do Hanukkah, analisando a história de Yaakov Avinu, de Jacó, nosso pai. Então, eu espero que através dessa aula nós consigamos entrar na festa de Hanukkah, consigamos acender a primeira vela, entendendo que não é só uma menorá que nós estamos acendendo, mas que nós estamos acendendo algo dentro de nós, estamos iluminando algo dentro de nós. E assim vamos descobrir como as luzes de Hanukkah representam o que significa ser um judeu. Então, a sabedoria judaica ela nos ensina que Esav, Esaú, e Yaakov, Jacó, foram feitos com essências diferentes, porém complementares. Então, quando a Bíblia conta que Esaú e Jacó brigavam já dentro da barriga, nossos sábios explicam que isso acontecia porque Jacó estava profundamente ligado a coisas espirituais e se alegrava no ventre quando a sua mãe se aproximava de coisas santas. Esaú, porém, era o oposto dele. Desde o ventre, se alegrava com as coisas ligadas à materialidade, a esse mundo físico. Mas isso, por si só, não é um problema, não é necessariamente um problema. Em essência, isso poderia resultar em uma relação equilibrada. E que relação é essa? Uma relação em que Jacó passasse a vida dele dedicado a coisas espirituais, enquanto Esaú trabalhava e sustentava o seu serviço ao Eterno. Essa seria a relação ideal para os dois, considerando as suas naturezas opostas. No entanto, vemos na Bíblia Yaakov cozinhando uma sopa de lentilhas. E isso acontece. Por quê? Porque Esaú não queria se adequar a essa relação ideal. Ele desejava consumir todo o fruto do trabalho dele com prazeres terrenos. E então, Yaakov precisa se dedicar também à sua subsistência, a se sustentar, se preocupar com o seu alimento. Esse fato, o fato de que Esaú não honrou a natureza dele, a utilizando para o bem da espiritualidade, fez com que Jacó tivesse que fazer o trabalho dele e o trabalho do seu irmão. E por isso, Jacó mereceu as bênçãos dele e as bênçãos do seu irmão. Porque todo o trabalho físico em prol da espiritualidade também estava sendo feito por ele. A partir disso, nós encontramos algo interessante no episódio em que Yaakov luta com o anjo. Jacó já tinha atravessado o rio com a sua família, e o Talmud nos conta que ele quis retornar para buscar aqueles vasos que tinham ficado para trás, pequenos vasos. Ao fazer isso, Jacó está se preocupando com itens materiais, ainda que pequenos. E nesse momento, o anjo encontra uma brecha para poder atacá-lo. Se a natureza de Jacó era espiritual, por que ele estava daquele lado do rio se preocupando com pequenos vasos? Naquele momento, o anjo encontra uma razão para se opor a Jacó e por isso luta com ele. Então, nós temos a narração de que um homem lutou com ele até o romper da aurora, até que finalmente Jacó o derrota e diz ao anjo: eu não vou te soltar até que você me abençoe. Não vou permitir que você vá sem me abençoar. Então o anjo pergunta para Jacó:
qual é o seu nome? E ele responde, Yaakov, Jacó. E o anjo diz a ele, você não será mais chamado Yaakov, mas sim Israel, porque você lutou com o anjo de Deus e prevaleceu. Yaakov, então, recebe um novo nome. Ele pede uma bênção e recebe uma mudança de nome. E essa é a bênção que o anjo tem para dar para ele. E como nós podemos explicar isso? Como explicar que receber um novo nome seria a maior das bênçãos que Jacó poderia receber nessa situação? Se nós olharmos numa perspectiva lógica, um novo nome não parece exatamente uma fortuna, algo tão valioso dentro desse mundo físico. Mas, se os nomes não significassem nada, então essa mudança que o anjo fez não poderia ser considerada uma bênção. A resposta, na verdade, sobre tudo isso, vem da lição sobre o significado que está por trás da história de Hanukkah. O nome de uma pessoa carrega uma tremenda importância e revela muito sobre ela, sobre as características dela, sobre o que ela precisa corrigir, sobre quais são os seus pontos fortes, sobre quais são os seus pontos fracos. O nome é a essência de uma pessoa e define quem ela é. Tudo está no nome. Então, quando o anjo dá a Yaakov um novo nome, ele lhe concede uma das maiores bênçãos, um nome que representa algo e que redefine a natureza de Yaakov. O anjo diz para Jacó, você lutou com o anjo de Deus e com homens aqui na terra e prevaleceu. Por isso, eu vou te dar um nome que garantirá que, se qualquer nação se levantar contra você, tentando fazer o que eu tentei fazer esta noite, e o que ele tentou fazer? O anjo estava tentando anular a pureza de Yaakov, anular a presença de Yaakov nesse mundo. Então, a bênção que Yaakov recebe é um nome que vai garantir o seguinte: sempre que uma nação se levantar para tentar anular a sua presença, para tentar anular a sua santidade, para tentar anular a sua influência espiritual neste mundo, assim como você impediu que eu te matasse, que eu te destruísse, assim como você conseguiu permanecer puro, apesar dos meus esforços para te destruir, assim também acontecerá com os seus descendentes. O anjo está mudando o nome de Yaakov para um nome que vai personificar pureza, santidade e a força dos filhos de Israel, a força da nação escolhida. E não importa o quanto e nem por quanto tempo outras nações tentem violar a pureza e a santidade dos filhos de Israel, eles jamais conseguirão. Por quê? Porque eles são filhos de Jacó. Eles são filhos de Israel. O nome Israel é um nome que descreve e define o povo. Ele demonstra a capacidade, ao longo das eras, de resistir às tentativas das nações de violarem a religião judaica, de violarem a santidade do povo, de violarem a pureza e a força do povo. Esse nome demonstra a capacidade de prevalecer contra todas as probabilidades. Esse é o significado do nome Israel, aquele que luta e prevalece. Nós somos capazes de lutar contra forças que estão para além deste mundo físico, forças de escuridão, e ainda assim triunfar. Embora pareça, pelo versículo, que Jacó literalmente luta fisicamente com o anjo, o que estava acontecendo ali era algo muito mais profundo. Não se tratava apenas de uma luta física, de rolar no chão contra aquele anjo, mas estamos falando sobre também uma batalha espiritual de enormes proporções. Porque aquele anjo estava tentando contaminar espiritualmente Yaakov, enfraquecer espiritualmente Yaakov e todos os seus descendentes. Então, Jacó luta com a sua força, luta com o poder da Torá, com o poder da Kedushá. E todo o ser de Yaakov, tudo que ele era e representava, lutou contra aquele anjo e o derrotou. Por isso,
o nome Israel é recebido. O nome de uma nação que tem a capacidade de lutar contra forças poderosas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, e vencer. Se nós pararmos para pensar em tudo isso, a gente pode acabar se perguntando, mas no momento em que Jacó vence esse anjo, as lutas espirituais do povo de Israel, elas não acabam por ali. Se Jacó conseguiu derrotar o anjo, essa história deveria estar encerrada. Ele derrotou o mal. Então, por que nós precisamos que isso se desenrole, que isso aconteça novamente nas gerações seguintes até os nossos dias? A grande questão que nós precisamos compreender é que Jacó não apenas derrotou o anjo e saiu ileso. A Bíblia nos conta que Jacó sai dessa luta ferido na sua coxa. Então, embora Jacó tenha sido vitorioso, embora ele tenha vencido, ele não sai ileso. Isso não foi uma vitória 100% limpa. A vitória de Jacó acontece pelo poder da Torá. Por que nós dizemos isso? Porque a Torá é o antídoto para o Yetzer Hará, para a má inclinação que tenta a todo tempo nos levar para a transgressão, que tenta a todo tempo nos enfraquecer espiritualmente. Essa má inclinação, ela é utilizada, ela é fomentada pelo Satã, pelo inimigo das nossas almas. E o Talmud vai dizer no Tratado Kiddushim o seguinte: Deus disse ao povo: eu criei a inclinação ao mal, é verdade, mas também criei a Torá como a sua cura. Então, a Torá é aquilo que vence o Satã, é aquilo que vence a má inclinação. E isto é o que o nome Israel representa. O nome Israel define quem nós somos. Por isso, somos chamados assim. Sobrevivemos e ainda assim vivemos, ainda assim prosperamos, ainda assim estamos cheios de energia espiritual. O fogo da nossa fé, a chama da nossa Neshama ainda não foi extinta. Sendo assim, Jacó, nesse contexto, ele é semelhante àquele parchemen, aquele único frasco de óleo que permaneceu puro na história de Hanukkah. Porque não importa que tipo de líquido você tente jogar na mistura, o óleo sempre sobe para o topo. E o mesmo vale para todos nós que nos apegamos ao povo e que nos apegamos às Escrituras. Não importa em que circunstância nós nos encontramos. O nosso mazal, o nosso destino é se erguer novamente. Somos a nação com a capacidade de se separar daquilo que é impuro. Mas é importante a gente entender, a gente reconhecer que muitos judeus se assimilam e que muitos se envolvem com aquilo que as nações e com aquilo que o Satã oferece. Apesar disso, ainda há também milhões que permanecem firmes. E estes, aqueles que escolhem permanecer firmes, apesar dos assédios, apesar das lutas, apesar das opressões, eles são o testemunho vivo da sobrevivência do povo de Israel. O anjo ministro que tentou desviar Yaakov ainda faz investidas contra o povo e ainda tenta profanar a pureza de Am Israel, do povo de Israel. No entanto, nós vemos que apesar de todos os pesares, apesar de todas as investidas, sempre há remanescentes dentro da espiritualidade do povo de Israel. O Midrash vai nos contar que essa realidade deixa o Satã perplexo, deixa o Satã com um dilema. Porque é muito difícil compreender como pode o mundo todo estar sob a influência do maligno, como podem tantas civilizações terem se levantado e acabado,
e ama Israel manter a sua fortaleza. O Satã tem dificuldade para compreender como a nação santa permanece de pé, mesmo com toda a tumá, com toda a impureza que está no mundo corrompendo mentes e almas. E por que é que o povo prevalece? Porque existe um patriarca chamado Jacó, que enfrentou a força das trevas e conquistou. Para entender melhor, então, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais na história do Hanukkah, na influência de Jacó sobre o povo e na nossa realidade atual. Vamos olhar para a história de Diná, a filha de Jacó. A Torá nos conta que Diná foi violada por um gentil. A Torá narra que ela é violada e narra que Shimon e Levi, os seus dois irmãos, ao saberem que isso tinha acontecido, ficam enfurecidos. Vamos reparar lá em Bereshit, Gênesis 34:7. O texto vai dizer o seguinte. Aqui eu estou usando a tradução lá do Hebraico Pro, que é a tradução mais ajustada ao texto original que está em hebraico. Vai dizer o seguinte. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. As palavras em hebraico que aparecem aqui são Ki nevalá asá ve Israel. Não está dizendo um ato escandaloso foi cometido contra a filha de Israel. Não está falando simplesmente do que aconteceu com Diná. Em vez disso, o versículo diz: houve uma abominação em Israel. Aquilo que foi traduzido como doidice pode ser chamado também de abominação. Referente aos ideais e valores do que Israel representa, a pureza do povo judeu, a resiliência, a luta contra a tumá, a luta contra as forças negativas espirituais, estava sendo abordada nesse versículo. Os irmãos não estão bravos apenas com o fato de Diná ter sido violada. Eles também se preocuparam por perceber que aquilo que aconteceu com Diná tinha acontecido dentro do acampamento de Israel. Pela primeira vez, o Midrash vai dizer que a pureza do povo de Israel foi violada por força, através do ato cometido contra aquela jovem pura. Então, o que aconteceu foi muito além da violação de uma jovem. O que estava sendo violado ali era a pureza de toda a nação e os ideais de Israel e tudo aquilo que Israel representava. Por isso, Shimon e Levi ficaram furiosos, tão enfurecidos que decidiram retalhar e destruir toda a cidade. Shimon e Levi não quiseram se vingar apenas do homem que fez mal à sua irmã. Eles quiseram ferir o acampamento todo, porque era assim que eles se viam naquele momento, violados juntos de Diná. Todo Israel foi ferido, e por isso Shimon e Levi feriram todo o acampamento de Siquém. E aí nós vamos partir para uma meditação que existe muito popular a respeito da festa de Hanukkah. E eu vou abrir aspas aqui para a leitura. Se você pensar bem, durante todos os outros festivais, o povo judeu passa por algum tipo de desafio ou dificuldade. E então, Hashem, o Eterno, nos salva. E por causa da salvação de Hashem, transformamos aquele período da história em um feriado comemorativo. É isso que acontece em Pessach, é isso que acontece em Hanukkah, é isso que acontece em Purim. E a pergunta final é: por que Hanukkah é diferente dos outros feriados? Durante todos os outros feriados, sempre existe uma ameaça direta, um desafio. Depois, Deus intervém para nos salvar. Mas em Hanukkah,
Não havia um exército humano a ser vencido. Em vez disso, o desafio era espiritual, envolvendo pureza, santidade e milagres. O Midrash vai explicar que o óleo que queimou por 8 dias, a chama que não se apagou, simboliza essa resistência da nação de Israel, mesmo diante das forças que tentam corromper a nossa essência espiritual. Assim como Jacó enfrentou o anjo e permaneceu puro, apesar do ataque, a nação de Israel continua a resistir à contaminação espiritual. O Midrash conecta essa ideia com a história de Diná, para mostrar que a luta pela pureza do povo judeu transcende indivíduos. Quando Shimon e Levi reagiram à violação de Diná, eles não estavam reagindo apenas à violência que a sua irmã sofreu, mas eles estavam reagindo ao atentado contra os ideais de Israel. Portanto, Hanukkah celebra a continuidade, a vitória da pureza, a vitória da santidade sobre as forças do mal. O que é interessante é que quando nós vamos falar sobre os outros períodos de festa, sobre os outros períodos históricos, nós encontramos normalmente a figura de um homem que facilita a salvação de Israel. Então, por exemplo, em Pessah, nós vemos a história girar muito em torno de Moisés, que foi designado pelo Eterno, por Deus, para redimir os judeus no Egito. Na história de Purim, nós vemos Mordecai se levantar contra Amã e incentivar Esther a interceder pelo povo. Então nós vemos que na maioria desses grandes desafios, existem homens que ajudam a criar clareza e guiar o povo para alguma redenção. Mas há uma história que não foi iniciada, guiada ou conduzida pelos líderes masculinos da nossa nação de uma maneira específica, de uma maneira exclusiva, como acontece em Pessah, como acontece em Purim. O milagre de Hanukkah, apesar de nós conhecermos nomes de pessoas que despontaram naquele contexto, mas ele passa por todos os Kohanim. Ele passa por uma classe de pessoas, que são os Kohanim, e não necessariamente por uma única pessoa que se ergue para proporcionar salvação. E por que isso acontece? Porque os milagres de Hanukkah e a salvação do povo judeu foram realizados pelos Kohanim e não pelos líderes rabínicos, ou por um justo específico que despontou entre o povo. Por que é que a redenção de Hanukkah se manifesta através deles, dos sacerdotes? Existe, então, uma conexão entre os Kohanim e a história de Hanukkah. Então vamos entender que a história de Hanukkah e a sua essência milagrosa só poderiam se manifestar através dos Kohanim. Para isso, vamos voltar mais uma vez para a situação de Shimon, Levi e a sua irmã Diná. Shimon e Levi perceberam que houve uma profanação dentro do acampamento. A nossa espiritualidade não poderia ser violada, mas agora as fronteiras da modéstia já tinham sido transgredidas. Shimon e Levi então se levantam como guardiões da pureza e da modéstia, entram na cidade e aniquilam toda a cidade. Mais tarde, quando Jacó está em seu leito de morte, chega o momento dele abençoar os seus filhos. E se você ler os psukim, os versículos, à primeira vista parece que as primeiras tribos estavam sendo apenas duramente repreendidas. Reuben, que deveria receber a primazia do reinado e do sacerdócio, tem tanto o sacerdócio quanto o reinado tirados dele por conta da audácia que ele teve e da desconsideração que ele teve em relação ao pai. E o que acontece quando Jacó vai falar com Shimon e Levi? Ele vai dizer o seguinte: as armas de seus irmãos foram roubadas. Amaldiçoada seja a sua ira, pois é poderosa para sempre. E seu furor, pois é cruel. O que está acontecendo aqui? Jacó deveria estar abençoando os seus filhos.
E no momento de dispensar a bênção, ele usa a palavra amaldiçoada. Como isso poderia ser uma bênção? Num primeiro momento, não parece que eles estão sendo abençoados. Mas se nós formos olhar posteriormente para a herança que eles recebem, Levi recebe o dom da Kehuná, do sacerdócio. E Shimon recebe a missão de criar os professores que vão ensinar Torá às crianças da nação. Ou seja, Shimon e Levi acabaram sim recebendo bênçãos, mesmo que elas não pareçam óbvias à primeira vista. Numa primeira leitura, parece que não existem bênçãos. Eles são severamente repreendidos. Sua ira e seu furor são amaldiçoados. Eles são criticados pelo envolvimento na venda de Yosef, de José, e por terem destruído toda a cidade de Shechem, de Siquém. Ele diz que essas duas tribos nunca deveriam habitar juntas. No final da bênção, Jacó diz que eles seriam espalhados em Israel. Por quê? Porque quando esses dois se unem, eles podem ser muito perigosos. Mas se nós formos ler o comentário de Irashi sobre isso, o que ele diz? Não só Shimon e Levi estão sendo abençoados, como estão recebendo as maiores bênçãos. A bênção de Levi é ser a tribo dos levitas e dos Kohanim, os guardiões e líderes espirituais da casa de Deus. A bênção de Shimon é de ser a tribo dos professores das crianças, que representam o ensino mais puro e santo da Torá de Israel. Portanto, mesmo parecendo que eles estão recebendo uma repreensão, eles estão, de uma forma oculta, recebendo as maiores bênçãos. Basicamente, o que Yaakov está dizendo para eles é que o que eles fizeram por Diná, em resposta ao que aconteceu com Diná, foi sim corajoso e foi sim válido. O fato de eles se levantarem para defender a honra e a santidade quando foram violadas faz com que eles mereçam sim uma bênção. Eles estão sendo recompensados. Levi, você agora é o guardião da santidade de Am Israel, do povo de Israel. Você agora vai estar envolvido com a espiritualidade o dia todo e vai proteger a casa de Deus e servir no Beit HaMikdash. Shimon, você vai proteger o aspecto mais puro da Torá, que é o ensino das crianças que não tem pecado algum. Porque vocês foram os únicos a se levantar pela pureza e santidade do povo. Agora, vocês são recompensados com a guarda da santidade em seus níveis mais profundos e mais puros. Vocês se tornarão os protetores da pureza de Am Israel por todas as gerações. Porque quando Diná foi violada, aonde estavam todos os outros? Onde estava o primogênito? Onde estavam os fortes? Todos decidiram que não iriam se envolver e que deixariam a situação como ela estava. Shimon e Levi, no entanto, não conseguiram suportar essa violação. Sentiram que não tinha outra opção senão sair e lutar contra aquele ato vil. Jacó, por outro lado, reconhece os seus erros, mas ao mesmo tempo recompensa eles com a guarda perpétua da santidade. A única questão que estava errada era a maneira com que eles agiram, porque fizeram isso com fúria e com raiva. Jacó ensina aqui que se nós ficarmos reagindo o tempo todo, movidos por emoções profundas, por raiva, por desespero, por ansiedade, por sofrimento, o resultado que nós teremos geralmente é destrutivo. Então tudo que eles fizeram foi corajoso e, em certo nível, honrado. Mas eles não deveriam simplesmente sair fazendo o que querem da maneira que querem. E por isso eles recebem sim uma repreensão. Mas atrás dessa repreensão estão grandes berachot, grandes méritos para eles. Agora,
Vamos olhar, parando um pouquinho de olhar para essa situação de Shimon e Levi, vamos voltar a olhar um pouco lá para a situação do Hanukkah. Na situação do Hanukkah, os gregos estavam se aproximando dos filhos de Israel. E eles não declaravam que queriam destruir o povo. Eles não declaravam que queriam acabar com a Israel. O que eles queriam? Eles queriam oferecer para a Israel uma série de confortos, uma série de benefícios, uma série de atrativos, entretenimentos. Eles queriam que o povo de Israel se misturasse com a sua cultura, se misturasse com os seus pecados. Não necessariamente deixando de ser judeus, não necessariamente deixando de se reconhecer como filhos de Israel, mas abraçando as suas práticas que eram abomináveis, detestáveis diante de Deus. Há momentos em que as nações do mundo vêm contra nós com a espada. E há momentos em que elas buscam nos erradicar com sorrisos, com ofertas, com confortos, com benesses, com benefícios físicos e práticos. E qual desses dois momentos é o mais perigoso? E aí vem uma máxima. Nós perdemos mais judeus, nós perdemos mais filhos de Israel para o amor às nações, para o amor aos líderes, para o amor aos confortos, do que para as câmaras de gás da Alemanha nazista. Nós devemos sempre nos lembrar dos 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Mas nós precisamos nos atentar para cada alma que está sendo perdida por aparentes confortos, por aparentes benefícios, por aparentes boas ofertas, que na verdade estão levando elas para caminhos de destruição, de ódio, de pecado, de transgressão, de impureza. Esses riscos são aqueles que promovem mais estragos, porque as pessoas pensam que elas estão se envolvendo com coisas legítimas. As pessoas pensam que estão se envolvendo com coisas benéficas, mas elas não conseguem perceber que a grande motivação por trás das escolhas dela não é um compromisso com a santidade, mas sim um compromisso com o seu conforto, mas sim um compromisso com aquilo que lhe é mais confortável, mas sim um compromisso com aquilo que lhe é mais cômodo. O sorriso, a generosidade, as doações que o inimigo está oferecendo são mais perigosos do que a espada. Porque quando o inimigo vem contra nós com uma espada, o que é que nós fazemos? Nós pegamos uma arma e nós lutamos. É uma reação instintiva se defender quando alguém te ataca com uma espada. Mas, quando alguém te envolve com um discurso, quando alguém te envolve com presentes, quando alguém te envolve com ofertas, quando alguém te envolve com narrativas, você não percebe o que é que você está abraçando e quais são os frutos daquilo que você está escolhendo. Você para de olhar para o resultado final do que você está abraçando e você passa a olhar apenas para o contexto em que você está amarrado por aquilo que os helenistas estão te mostrando. Os gregos, quando foram abordar o povo judeu na época do Hanukkah, eles não estavam mostrando para os judeus que, em última instância, eles seriam pessoas comprometidas com luxúria, que, em última instância, eles seriam pessoas que cometeriam pecados sexuais gravíssimos, que, em última instância, eles estariam sustentando os gregos em sua filosofia e em seus ideais de profanação da Torá. Eles não mostraram o resultado final, eles se preocuparam em mostrar os confortáveis meios que aquelas pessoas
teriam para abraçar naquele momento. E nisso, muitos judeus não perceberam que havia ali uma grande ameaça para suas neshamot, para suas almas. A partir disso, as pessoas passam a abraçar uma postura de relevar coisas que elas sabem que são contrárias à Torá, para conseguir se adequar ao contexto dos helenistas, ao contexto dos gregos. A partir disso, qual é o principal sinal de que você está preso na armadilha dos gregos? Os gregos tentavam prender os judeus em todo tipo de heshbonot, racionalizações. Eles criavam aquilo que deveria estar dentro da mente das pessoas. Os gregos, num momento inicial, não se preocupavam em chegar e ofender os judeus, mas eles se preocupavam com aquilo que os judeus deveriam estar pensando. Vocês deveriam pensar através dessa filosofia. Vocês deveriam considerar as coisas através desta ótica que eu te apresento. Veja os meus filósofos, veja as minhas palavras, veja aquilo que eu tenho para te mostrar. Veja a minha história. E a partir disso, abrace as minhas práticas, abrace o meu lado, abrace as minhas posturas. Mas o que as pessoas não sabiam, o que os judeus não sabiam, é que num segundo momento, abraçar uma filosofia, abraçar uma ideia, levaria eles a encarar, sim, a face violenta dos gregos. Num primeiro momento, o grego oferece uma filosofia, mas num segundo momento, ele começa a te ameaçar por ser quem você é, por fazer o que você deseja fazer, por ser o judeu que você se enxerga sendo. As garras, a violência dos gregos não consegue permanecer escondida para sempre. As filosofias são apenas a entrada, a porta de entrada para que Avam acesse a sua mente e o seu coração. Mas num segundo momento, sim, os gregos puxam a espada contra o judeu. Num segundo momento, as histórias, as ideias que parecem atrativas, que parecem corretas, começam a se manifestar através das ameaças, começam a se manifestar através da violência, porque é isso que a Grécia é em última instância. A Grécia quer parecer boa. A Grécia quer parecer inofensiva, mas ela não consegue. Porque no momento seguinte, ela toma a espada e ela fala que se você não fizer o que ela quer, se você não falar o que ela quer, se você não agir como ela acha que você deve agir, então sim, você merece também ser morto e ser aniquilado. Os gregos queriam extinguir a alma judaica e não necessariamente o seu corpo. Eles trazem amor, cultura, filosofia, histórias, abraçam num primeiro momento, convidam o povo judeu a se juntar a eles. Mas depois, eles começam a emitir os seus decretos de violência, de amedrontamento e de coação. Agora, de todos os decretos sancionados pelos gregos, havia um que não é tão comentado, mas que era terrível e que teve grandes implicações para a história do Hanukkah. Que decreto é esse? Um decreto chamado Montreala. Esse decreto determinava o seguinte: na noite antes do casamento, a noiva judia devia primeiro visitar a casa de um general ou governador. A primeira noite de intimidade dela era dada a ele, e somente na manhã seguinte
aquela jovem era liberada para voltar à sua casa, se casar e se unir ao seu marido. A Guemará nos conta que existiram muitas mulheres naquele tempo que morreram para não serem violadas pelos generais e governadores. A partir disso, nós conseguimos ver que toda a história do Hanukkah foi sobre os gregos atacando a santidade de Am Israel. Os gregos tentando colocar no coração dos judeus princípios e preceitos que feriam a pureza, que feriam os princípios da Torá. Eles tentavam naturalizar transgressões severas. Por isso, os gregos estavam atrás da santidade das moças que iriam se casar. E a partir disso, nós conhecemos a história de Yehudit, a filha do Kohen Gadol, a filha do sumo sacerdote. O Midrash vai nos contar que Yehudit era a filha mais nova de 7 irmãos e que ela estava prometida em casamento. Na noite antes do seu casamento, houve uma grande celebração em homenagem ao casamento, em homenagem a essa união. Em meio a essa celebração, Yehudit se levanta sobre uma cadeira diante de todos e faz o impensável. Ela se despiu completamente e fica nua diante de todas as pessoas que estavam celebrando com ela naquela noite. Ela se expôs de uma forma ousada e seus irmãos ficaram indignados. Os irmãos de Yehudit se voltam para ela revoltados e gritam: Yehudit, o que você está fazendo? Você está fazendo algo vergonhoso? Você está se expondo? E ela responde a eles: o que aconteceu? Por que vocês estão incomodados com a minha vergonha? Por que vocês estão incomodados com a minha reputação? Se vocês sabem que em algumas horas eu vou ser mandada para o quarto de um general para ser violada por ele e vocês não estão fazendo nada. Então por que aqui? Por que dentro da nossa casa eu preciso ser uma pessoa recatada? Por que dentro da nossa casa eu preciso estar com belas vestes? Se vocês sabem que em alguns minutos eu vou entrar num quarto e vou ser totalmente profanada por um general grego. Por que isso incomoda vocês? Porque a maldade desse general grego vai acontecer dentro de um quarto a portas fechadas, ela se tornou legítima? Porque ele vai me violentar por detrás dos panos, porque ele vai me violentar longe do público, o que ele está fazendo se tornou legítimo? Então, se eu posso entrar naquela sala e ser profanada às escondidas, eu não tenho mais apego com a imagem que vocês têm sobre mim aqui. Porque vocês estão vendo o que vai acontecer comigo. E vocês estão escolhendo fechar os seus olhos e não fazer nada a respeito. Então, a minha reputação, a imagem que vocês têm sobre mim aqui, deixou de ser a minha prioridade. A minha prioridade agora é ver se eu consigo fazer alguém acordar para o fato de que em alguns minutos eu vou ser levada para um quarto de um general grego que está prestes a me violar, que está prestes a me violentar. Se para eu fazer com que vocês percebam o que está acontecendo, eu preciso tirar a minha roupa e ficar nua diante de vocês para que vocês entendam o que é que vai acontecer comigo, então aqui está sacrificada a reputação de Yehudit. Aqui estão as minhas roupas tiradas do meu corpo. Vejam a minha nudez. Mas eu espero que ao ver a minha nudez, você perceba que o meu movimento desesperado está sendo feito para que as pessoas, para que as jovens de Israel deixem de ser levadas para os quartos dos generais para serem violentadas. A partir do momento em que Yehudit faz isso, seus irmãos ficam inspirados pelas palavras dela. E naquela noite, os 7 irmãos de Yehudit saem para combater os gregos. E a multidão de gregos caiu na mão dos santos. Os impuros foram derrotados pelos puros. Os ímpios perderam para os tzadikim, para os justos. Naquela noite,
Tudo aconteceu por conta da nudez de Yehudit. A nudez de Yehudit fez com que os Kohanim se levantassem para defender a honra de Israel. A nudez de Yehudit ajudou a iniciar uma revolução e uma elevação da santidade. Depois disso, o que ela faz? Na mesma noite, ela é convocada para se encontrar com o general grego. Antes de ir, ela prepara uma cesta cheia de produtos lácteos e quando se apresenta ao general, ela diz: antes que tudo aconteça, vamos comer e beber. O general aceita isso, come e bebe. Mas o que talvez muitos não saibam é que naqueles tempos, alimentos lácteos eram extremamente pesados e causavam grande sonolência. E isso fez com que aquele homem ficasse tão cansado que caísse no sono. Enquanto ele dormia, Yehudit pega uma espada e, com toda a sua força, corta a cabeça daquele homem. Ela coloca a cabeça dele na cesta e volta para casa para mostrar aos seus irmãos. Os irmãos dela penduram a cabeça do general nos portões da cidade onde viviam os gregos. E quando o exército grego vê a cabeça de seu general nos portões da cidade, eles fogem desesperados. Enquanto eles fugiam, sete Kohanim perseguiram todos esses homens e os mataram, o que também foi um inacreditável milagre. Aprendemos com essa história que a história de Hanukkah é um déjà vu, é um reprise da história de Diná. O que os gregos fizeram? A missão deles era violar a pureza de Israel. Isso indignou Hashem. E o que foi que Hashem fez? Quem ele enviou para retificar essa situação? As mesmas pessoas que se levantaram para lutar contra a violação da pureza na história de Diná. Os descendentes de Levi são aqueles que derrubam o exército grego. Na história de Hanukkah, a batalha contra os gregos teve que ser iniciada e teve que ser travada pelos Kohanim, porque eles eram os representantes da tribo de Levi. E há mais um milagre para ser destacado na história de Hanukkah. O primeiro dos milagres é a vitória na guerra contra os gregos. Sim, o exército grego derrotado por uma pequena quantidade de Kohanim, de sacerdotes. Porém, o segundo milagre que nós vemos na história de Hanukkah é o milagre do óleo. A luz que deveria durar apenas um dia, durou por 8. O que aconteceu? Como os representantes da tribo de Levi conseguiram superar centenas de milhares de soldados gregos? Este é o milagre da perpetuação da missão que Levi assumiu lá na história de Diná. Mas e o milagre do óleo? De onde sabemos do que veio a origem desse milagre do óleo de Hanukkah? Se você se recorda, eu falei anteriormente que a tribo de Shimon ficou responsável por ensinar as crianças pequenas. Da tribo de Shimon viriam os professores que instruiriam os pequenos filhos de Israel na luz da Torá e dos mandamentos. Havia um decreto de que os judeus não deveriam aprender Torá no tempo da batalha contra Yavam. Os gregos determinaram que o estudo da Torá estava proibido. Os professores, descendentes de Shimon, levavam as crianças para cavernas remotas nas montanhas e lá ensinavam a Torá em segredo. Se um soldado grego passasse, os professores guardavam seus sefarim e tiravam um dreidel, aquele peãozinho que nós jogamos em Hanukkah. Tiravam um dreidel e fingiam brincar com o dreidel para que os gregos não desconfiassem deles. Então, quando os gregos se afastavam, eles pegavam de volta os seus livros sagrados e continuavam a aprender Torá. Mas o Midrash nos diz
que tanto os rabinos quanto os estudantes sacrificaram suas vidas para poder ensinar e aprender Torá. O Midrash nos conta que, infelizmente, houveram muitas ocasiões em que os rabinos foram pegos ensinando Torá ilegalmente às crianças, inocentes e puras. E tanto as crianças quanto os rabinos eram acorrentadas juntas e queimadas na praça da cidade. Qual era o grande crime que aqueles rabinos cometiam? O ensino e aprendizado da Torá. O Midrash nos ensina algo muito importante para compreender a história de Hanukkah. Ele nos diz: não há luz além da luz da Torá. Toda luz que existe nesse mundo é uma representação da luz que existe nos mundos superiores. E toda luz que emana dos mundos superiores para o nosso mundo vem única e exclusivamente através da Torá. Então, você quer saber de onde se originou, aliás, o milagre das luzes de Hanukkah? Ele veio do sacrifício, da mensagem dos rabinos e das crianças, que entendiam o valor e a importância da Torá e que entregaram as suas vidas por ela. Os rabinos que ensinavam as crianças naquela época eram os representantes da tribo de Shimon. Então, repare, a história de Hanukkah é, sem tirar e nem pôr, a história de Diná acontecendo novamente. Os gentios queriam violar a pureza e a santidade de Israel. Quem é convocado para agir? Os mesmos dois irmãos, cuja tarefa, cuja missão que foi a eles entregue por Jacó foi a missão de manter a pureza, de manter a Kedushá e de manter a Torá em Israel. Estes representantes sabiam como defender o povo contra a violação e tinham a coragem suficiente para lutar pela honra e pela pureza de Israel. E Hashem projetou os dois milagres de Hanukkah a partir do mérito dessas duas tribos. Um milagre se manifesta através da tribo de Levi, aonde os sacerdotes saem em números reduzidos, enfrentam um enorme exército e são vitoriosos. O segundo milagre se manifesta a partir da tribo de Shimon, onde os professores das crianças pequenas lutam para continuar ensinando a Torá. E quando eles lutam para continuar ensinando a Torá, quando eles ensinam a Torá apesar de todas as ameaças, apesar de todos os riscos, quando eles ensinam a Torá apesar do medo, quando eles ensinam a Torá apesar das ameaças, quando eles ensinam a Torá apesar dos esforços dos maus para calá-los e matá-los, eles trazem para este mundo a única luz que importa. A única luz que importa é aquela que emana dos mundos superiores através das palavras de Torá. O milagre do óleo que dura por 8 dias é consequência. A luz que brilha na menorá por 8 dias é consequência da luz da Torá que foi trazida pela tribo de Shimon, apesar do medo, apesar das ameaças, apesar dos riscos, apesar do desejo dos gregos de matá-los. O milagre da luz de Hanukkah brilhou intensamente para que todos soubessem e aprendessem que a Torá é eterna, que a alma judaica nunca pode ser extinta e que ela está e estará sempre viva e prosperando. Todo Hanukkah é uma demonstração da pureza do povo judeu. Nós somos a nação que, não importa qual é a situação em que nós estamos, não importa o perigo, não importa o quanto somos perseguidos, não importa o quanto somos oprimidos, não importa o quanto somos atacados, os decretos contra nós podem ser duros, mas nós seguiremos conseguindo iluminar o mundo com a santidade e com a observância da Torá. As palavras de Torá serão sempre a maior arma do povo judeu. Portanto, nos dias de Hanukkah, esses são dias em que precisamos mostrar ao Eterno que estamos prontos para lutar pela pureza de Am Israel.
Se nós queremos ser dignos dos milagres de Hanukkah, nós precisamos estar dispostos a defender a pureza e a defender a santidade. Nós precisamos estar dispostos a fazer o que Yehudit fez e sacrificar uma boa imagem e sacrificar uma situação de um status positivo, sacrificar os confortos para fazer com que os nossos irmãos percebam que os gregos estão conseguindo sim entrar dentro da mente e dos corações das pessoas. E muitas vezes essas pessoas não estão percebendo. E talvez a única maneira que possa fazer com que alguém perceba o que está acontecendo seja ficando nus diante dos outros, seja sacrificando o seu bem-estar, seja sacrificando o que as pessoas pensam a seu respeito. E isso vale para todos. Porque a batalha contra a assimilação, a batalha contra Yavam, ela acontece todos os dias. Ela acontece quando você precisa fazer uma brachá alimentar cercado por pessoas que não entendem o que você está falando. E que talvez debochem, talvez riam, talvez te olhem estranho por não compreender o que você está fazendo. A partir do momento em que você sabe o que a Torá espera de você e você sacrifica o que a Torá espera de você para agradar esse contexto à sua volta, nesse momento, a Grécia entrou e dominou a sua mente e dominou o seu coração. Aqueles que defendem a pureza e a santidade do nosso povo tornam-se guardadores da luz. E quando você se torna um guardador da luz, é possível que você também mereça ser abençoado, assim como Shimon e Levi foram. Hashem os chama, os destaca e os escolhe, e concede a eles os milagres de Hanukkah. Que a coragem de Yehudit e de todas as mulheres que lutaram para preservar a Kedushá de Israel seja reforçada em cada uma das mulheres que está vendo esse shiur. Que a coragem dos Kohanim, que se movimentaram a partir das dores, a partir das transgressões que eles viam diante deles, a partir da violência que eles viram diante deles, inflame o coração de cada um daqueles que tem o desejo genuíno de seguir no caminho da Torá e dos mandamentos. Que Hashem nos abençoe para que possamos ser perpetuadores destas missões tão elevadas neste mundo e para que possamos continuar a sermos não só aprendizes da Torá, mas também educadores e apoiadores da Torá. E que por isso sejamos abençoados pelo Eterno com recompensas duplas neste mundo e também no mundo vindouro. Por hoje, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Que o Eterno os abençoe, que você tenha uma festa de Hanukkah iluminada, que você possa experienciar milagres e que você possa, ao acender as velas da sua Hanukkah, que você possa acender também dentro de você a chama da Torá, a chama que ardeu no coração de cada um dos Kohanim que lutou por esse milagre, de cada um dos professores de Torá que morreu para permanecer ensinando. A nossa comunidade carece das suas contribuições, nós estamos num momento inicial, muitas coisas precisam ser feitas, nós estamos trabalhando arduamente para conseguirmos seguir nesta missão de ensinar a Torá, assim como nós aprendemos da tribo de Shimon. Se você é uma pessoa que deseja estar conectada aos méritos, à luz que está sendo propagada através das nossas palavras, dos nossos ensinos e das nossas orações, não deixe de contribuir e nós nos vemos numa próxima aula. Shalom a todos.